Rodrigo, aqui do PET Engenharia Elétrica, e hoje eu vou fazer a resolução da prova de métodos numéricos de 2016 junto com vocês. A prova vai estar em anexo na descrição do vídeo. Então eu vou ler as questões aqui para vocês e vou explicar, certo? Então vamos lá. A primeira questão é sobre representação em ponto flutuante. E ele pede no item A qual é, dá um estilo de notação, né? E pede no item A o maior e o menor número que pode ser representado, isso em sistema decimal, e pede para representar o 8 em decimal nesse sistema de numeração em ponto flutuante. A gente tem que o Fzão 3,3 menos 1 e 1. Isso quer dizer o quê? Que nosso sistema vai utilizar a base 3, vão ser 3 dígitos depois da vírgula, e que o nosso expoente vai variar de menos 1 até 1, certo? Então, no primeiro item, a gente sabe que o maior número que pode ser representado é 0,222, certo? Vezes 3 elevado a 1. Então, vocês podem pensar como se isso aqui fosse um 10, ó. Então, daria 0,222 vezes 10 a 1, que é 2,222. E a gente vai ter aqui na calculadora, certo? Que vai dar 2 vezes 3 elevado a 0, que é esse dígito aqui. 2 vezes 3 elevado a menos 1, mais 2 vezes 3 elevado a 1, que vai ser esse último dígito. Isso vai dar exatamente 2,89. Já o menor número aqui, como a gente sabe que a gente não pode colocar um zero depois da vírgula, tem que ser esse número aqui, o 0,1 vezes 3 elevado a menos 1. Da mesma forma, a gente pode pensar que nesse 3 aqui como um 10 e transformar isso aqui para cá, certo? E a gente vai ter que, daquela mesma forma também, só que fazer 3, ou 1 vezes 3 elevado a menos 2, que vai dar esse nosso número aqui, certo? Já no segundo item, item B, ele pede para a gente representar o 8 na base 10. 8 na base 10 é a mesma coisa que 22 na base 3, entendeu? Que a gente passa para cá como se fosse isso aqui. Mesmo esquema da questão de cima. E a gente vê que o nosso expoente aqui é 2. Só que no nosso sistema de numeração, o nosso expoente só pode ir até 1. Então, o que acontece? A gente não pode representar o 8. Dá um overflow. E essa é a resposta. Resolvida a primeira questão, bora para a segunda. Na segunda questão, ele é sobre método da abscissão. Aqui ele pede para você mostrar que a raiz converge para 1 se A mais B é igual a 2, sendo que A está no intervalo entre menos 1 e 0, e o B está no intervalo entre 2 e 3. Basicamente, o que a gente faz é aplicar o algoritmo que a gente conhece do método da abscissão. Ou seja, o primeiro passo é o quê? É a gente pegar as duas raízes, os dois números que a gente tem, somar e dividir por 2, fazendo a estimativa de uma raiz, certo? Então, o primeiro passo que a gente tem é somar. A mais B, a gente sabe que A mais B dá 2. Então, vai dar 2 aqui. E aí a gente divide por 2, pelo método propriamente dito. Isso vai dar 1, certo? E 1 já é uma das nossas raízes. Então, não tem muito o que fazer. Basicamente, é você saber o método da abscissão e entender e saber como explicar isso. Agora, a nossa terceira questão é sobre o método da posição falsa, certo? E o que a gente tem que saber para essa questão é a forma, né, para achar as estimativas de raízes, o intervalo em que eu quero encontrar essa raiz e quando eu devo parar, ou seja, em qual a precisão necessária, que ele pede que a raiz seja menor do que 0,2. Um problema do método da abscissão, que a gente utilizou na questão anterior, é que ele simplesmente estima pela metade, ou seja, não considera digamos, a distância que a raiz de verdade está dos pontos do intervalo, entendeu? Dos extremos do intervalo. Aqui já no método da posição falsa a gente considera isso, ou seja, é para a gente chegar numa resposta mais rapidamente do que utilizando o método da abscissão, certo? Então o que a gente tem que fazer é basicamente aplicar o método. A gente pega os extremos desse intervalo, 0 e π sobre 2, que foram os extremos que ele deu, e a gente percebe que os extremos, a função aplicada nos extremos tem sinais diferentes, que eu tenho positivo e negativo. Isso significa que nesse intervalo aí eu tenho pelo menos uma raiz, certo? Isso é um teorema. Então, o que eu tenho que fazer?
sabendo dessa fórmula aqui, que não é tão difícil de provar, também não precisa decorar, é semelhança de triângulo para demonstrar isso aqui. Eu vou encontrar a estimativa da raiz, certo? Vou jogar para cá. Daí eu vejo quanto vale a função aplicada nessa raiz que eu encontrei. Aqui deu 0,42, certo? E aqui eu tenho que o sinal é negativo e esse sinal é positivo. Ou seja, existe uma raiz, pelo menos uma raiz entre esses dois. Então os meus novos extremos vão ser esse e esse, que é o que eu uso para encontrar o x1. Já uso aqui, ó, o 0 e o 1,34, certo? Encontrando o x1, eu jogo para cá novamente, vejo quanto dá, vejo que aqui ainda é menos 2,97, está meio rasurado, mas dá para entender. E aqui é 0,26, ou seja, ainda tem pelo menos uma raiz entre esses extremos aqui. Aplico pela terceira vez, do mesmo jeito que eu apliquei, eu só não repeti aqui, mas deve ser a mesma forma, certo? Encontrei meu x2, certo? E fazendo meu f do x2, eu tenho que é 0,14, que é menor do que a precisão do que foi pedido na questão, certo? Então eu posso dizer que essa é a minha raiz. E cheguei ao final da questão falando que a raiz é 1,08. Agora na quarta questão, ele dá uma função pra gente, ele fala, utilize um método numérico à sua escolha para encontrar a raiz da função real. Ou seja, você pode escolher qualquer método de raízes de funções reais que você quiser. Eu escolhi fazer pelo método de Newton-Raphson, certo? A minha justificativa é que o método de Newton-Raphson tem uma convergência muito rápida, tem aquela convergência quadrática, e que derivando aqui, ó, a gente vê que não existe nenhum ponto em que a derivada é zero. Então faz sentido eu usar o método de Newton-Raphson. Lembrando a fórmula de Newton-Raphson, essa aqui, xi mais 1 é igual a xi daqui sobre a derivada, certo? E aplicando nessa função aqui, fica dessa maneira. Eu vou ensinar também para vocês como é que faz na calculadora, para não perder muito tempo, certo? Então, simplesmente a aplicação do método, você chega aqui e escolhe um ponto. Eu escolhi o ponto 10, porque eu sei que o ponto 10 não tem derivada igual a zero, certo? Escolhe o ponto, aplica o método, joga nessa função aqui, aplica o método, consegue a outra raiz. Joga de novo no método, faz a mesma coisa, joga de novo no método. Aqui vocês podem perceber que o método já convergiu, né? Que usando duas casas decimais a gente já tem um erro igual a zero. Depois disso ele pede também para a gente fazer um esboço do gráfico do erro e para apresentar esse gráfico, né? Para as 3 primeiras iterações. Então pronto, tá aqui o nosso erro número 1, 10 menos 36, o módulo disso dá 6,84. Nosso erro 2 e o nosso erro 3 já chegou a zero, certo? E aqui o nosso gráfico. A gente pode perceber que tem que desenhar essa convergência de modo quadrático, certo? Então, mostrando aqui como se faz na calculadora. Eu peguei essa fórmula, certo? E eu já coloquei o meu x0, que é 10, né? Então, ó, a gente já tem aquela fórmula na calculadora. Vocês vão ver que vai dar 3,15. Mesma coisa, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Chegar aqui no que eu tinha antes e mudar tudo que era 10, que era do meu ponto 1, por answer, que ele vai utilizar a minha resposta anterior, certo? Então, aqui tinha 10 também, né? E aqui embaixo também tinha 10. Vocês vão ver que já convergiu, né? Se eu clicar de novo, ele vai usar de novo, vai fazer de novo para vocês, mais uma vez. Sempre que clicar, tu vai ver que vai continuar dando 3.5, porque o método já convergiu, então não tem mais o que fazer. Mas é assim que se faz o método de Newton-Raphson mais rápido na calculadora, certo? Daí agora chegamos à nossa quinta e última questão, na qual ele apresenta um sistema de equações lineares e ele pede duas coisas. Primeiramente, ele pede para estabelecer a condição de convergência a partir do critério de linhas. E depois ele pede para resolver pelo método de Gauss-Jacobi, para as 3 primeiras iterações. Inclusive, não escrevam interações, são iterações, tá? Só lembrando. Então, primeiro item. A gente só tem que aplicar o método a condição de convergência, que é basicamente, a gente vai pegar aqui e o elemento da diagonal principal tem que ser o maior elemento da linha, certo? Então,
aqui os outros elementos da mesma linha, você soma todos eles e divide pelo elemento da diagonal principal. Isso tem que dar menor que 1. E é só isso que a gente faz no primeiro item. A gente pega aqui o menos 4, que é o coeficiente, e divide pelo alfa mais 4. Isso para a linha 1, isso aqui para a linha 2. Mesma coisa que eu fiz, eu peguei o menos 4, dessa, que não é a diagonal principal, e dividi pelo elemento da diagonal principal. Simples e rápido. O segundo passo da questão é resolver o sistema pelo método de Gauss-Jacobi. A gente sabe que é um método iterativo e esse aqui é como se faz ele, certo? A gente vai ter essa matriz e simplesmente realizar as multiplicações para obter o próximo i. Você pode escolher qual é o i0 que você quer usar, mas é mais simples usar 00, né? Fica mais fácil. Então a gente escolhe o i00 e recomeça a fazer as iterações. Não tem muito segredo, basicamente não errar contas. Tu vai pegar aqui e multiplica linha com linha, coluna com coluna, e soma, certo? E tu vai conseguindo as próximos iterações, digamos. Simplesmente utilizando essa fórmula aqui. Muito cuidado com os cálculos, porque um erro se propaga muito, né? Se você errar alguma coisinha aqui, que nem eu errei na minha prova, daí tu sai errando no resto da questão. Tá certo, então qualquer dúvida podem passar lá no pet perguntar. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.